Doutora Janaína Santos, advogada especialista em direito previdenciário. Bom dia, que bom te ter aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. A gente fala tanto de saúde que acabei me confundindo, me perdoa. Mas é quadro de direito, nosso novo quadro. Doutora, a gente fala sobre a questão da aposentadoria, que é uma coisa que todo trabalhador espera conseguir conquistar um dia, aquela tranquilidade. Só que ao contrário dos meus pais, por exemplo, que sabiam que quando chegasse numa idade X ou num tempo de contribuição X, era só pedir aposentadoria. Para mim as coisas mudaram, para muita gente também. Quem não se aposentou ainda tem que ficar esperto porque não é tão automático assim mais, né, doutora? Exatamente, Marcela. A partir de 2019, depois da mudança ali, da reforma da Previdência, né, que trouxeram várias mudanças, e é exatamente o que você disse. Antes as pessoas sabiam quando iam se aposentar. E hoje, a regra geral é a aposentadoria por idade. 65 anos para os homens, 62 para as mulheres. Porém, com a reforma, foram inseridas várias regras de transição para aquelas pessoas não serem tão prejudicadas. Porque a gente sabe que a reforma trouxe muito prejuízo para os trabalhadores. Sim. E aí, para não ter tanto prejuízo, então entrou aí algumas regras de transição para quem já estava no mercado de trabalho, para quem já era afiliado ao INSS. E agora, em 2024, todo ano a gente vem passando por algumas mudanças. E esse ano não é diferente. Duas dessas regras tiveram alteração, deixando um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Aumentando aí a idade em algumas situações e a pontuação de sistema de pontos. Então, quais são as duas mudanças desse ano? Que já estão valendo, inclusive, já né? Já estão valendo. Então, são duas regras que mudaram agora. A de pontos, a regra de pontos, que passou a ser para as mulheres 91 pontos e para os homens 101 pontos. E o que é os pontos, Marcela? Às vezes as pessoas, né, regra de pontos, o que é isso? Os pontos é a soma do tempo de contribuição e da idade. Tá. Então, as mulheres, elas precisam somar idade mais tempo de contribuição e precisam acumular, no ano de 2024, 91 pontos. Para os homens, a mesma coisa, idade mais tempo de contribuição, 101 pontos. O tempo de contribuição é diferente do tempo que você é registrado, por exemplo, em CLT, porque às vezes a empresa pode não ter recolhido e aí você oficialmente não contribuiu. Tem que ficar atento com isso? Sim, tem que ficar atento. E isso principalmente no caso da aposentadoria por idade. Porque a aposentadoria por idade, ela prevê 3 requisitos, né? Que é a idade mínima, o tempo de contribuição, que é de 15 anos, e também a carência. O que muitas pessoas não sabem é essa questão da carência. Às vezes a pessoa acredita que ao preencher o requisito de idade e ao tempo de contribuição de 15 anos, automaticamente já teria direito. Mas não é bem assim, precisa ficar atento à carência. E o que é a carência? É o tempo efetivamente recolhido ao INSS. Então é necessário ficar atento se você foi registrado, se o patrão está pagando a sua contribuição. É muito comum em caso de empregada doméstica, por exemplo. Às vezes ela acredita que está tudo certinho e o patrão não está contribuindo. E aí ela tem o tempo de trabalho, ela trabalhou, Sim. Mas não tem a carência porque não houve o recolhimento. Então, é necessário ficar bem atento a essa questão. E como é que a pessoa pode ver se está tudo certinho, se o recolhimento está ok, para que isso já possa começar a contar no tempo de aposentadoria? Marcela, na verdade, ela precisa acessar o Meu INSS, o portal do Meu INSS. Se ela não tem a senha, ela vai fazer a sua senha, a inscrição pelo gov.br. E no portal do Meu INSS, ela consegue verificar o extrato do CNIS. O extrato do CNIS, ele vai trazer todas as informações de vínculos e contribuições. Então, vai aparecer lá o nome da empresa que ela trabalhou, tudo direitinho, e também um relatório com todas as contribuições. Por lá, ela consegue saber se está certinho. Vou começar a repassar as muitas perguntas que estão chegando. O público aqui é ótimo, doutora. Que ótimo. É um time muito especial aqui. O nosso, olha, eu vou dizer um negócio, eu sou muito modesta, sabe? Eu tenho o melhor público do mundo, porque estamos na internet também. Que bom. Olha só, Domingos Sávio Delfim, de Taubaté, falou, doutora, gostaria de saber, eu tenho 60 anos de idade, 22 anos de contribuição, já posso me aposentar? Não, infelizmente ainda não. Na verdade, na regra anterior, precisaria ter pelo menos 35 anos de tempo de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição e 65 anos. No caso do seu Domingos, ele ainda não tem os 65 anos de idade e ele também não tem a quantidade necessária de tempo de contribuição.
muito provavelmente, seu Domingos ele vai se aposentar por idade quando ele completar os 65 anos. Porque aí ele já tem mais de 15 anos, que é o necessário, e a gente só precisa conferir se ele tem a questão da carência que eu mencionei anteriormente, que é o tempo efetivamente trabalhado. O ideal nesse caso, Marcela, é que seu Domingos ele procure um especialista para fazer um planejamento previdenciário. Existem muitas regras, como eu falei, a partir de 2019 houveram aí aquela aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi desmembrada em várias regras de transição. Então, o ideal é fazer um diagnóstico antes, um planejamento, para saber qual é a melhor regra no caso do seu Domingos. Porque aí a aposentadoria pode ser melhor. A aposentadoria com planejamento, com certeza você vai poder optar por uma aposentadoria melhor. Né? Então, porque você vai se aposentar sabendo qual a melhor regra que se aplica ao seu caso. E é tudo tão diferente, né, pessoal? O que eu sempre falo aqui, todos os quadros eu falo a mesma coisa. A entrevista não substitui uma consulta com o médico, um bate-papo com um advogado, tá bom? Aqui agora, toda segunda-feira a gente vai receber um advogado para que eles possam esclarecer para a gente alguns assuntos e às vezes traduzir coisas que a gente lê, mas não entende, é com informação. Mas se você de fato quiser fazer um plano, é importante que você consulte um advogado da sua confiança, tá bom? Não vai falar, eu vi lá na televisão, já fui fazendo. Calma, pega a informação e usa da melhor maneira possível, combinado? Doutora, eu queria que você, por favor, repetisse o tempo de contribuição, porque é uma dúvida do Alex Matos de Lorena. Ele está perguntando qual que é o tempo de contribuição. Então, são 25 anos? Não, vamos lá. Depende da regra que você vai se aposentar. Mas, em regra, para a aposentadoria por idade, o homem precisa de 65 anos e a mulher 62 e 15 anos de contribuição, para aqueles segurados que já eram filiados em 2019. Nas regras de transição, por exemplo, na regra de pontos ou na regra de transição de idade mínima com tempo de contribuição, vai precisar ter 35 anos no caso do homem e 30 anos no caso da mulher. Sou professora, em fevereiro eu vou completar 25 anos de contribuição. Tenho 51 anos, quando vou me aposentar? Então, o caso dos professores é um pouquinho mais delicado, porque vai depender muito se ela é professora somente do regime geral, né, de escolas privadas, ou se ela é professora no regime próprio de previdência, né, que são o Estado, prefeitura. Então, nesses casos, cada situação ela pode ser avaliada de uma forma diferente. Então, se ela é regime próprio, é de uma forma, se ela é INSS, é de outra forma. O ideal, no caso, muitos casos de professor, normalmente eles dão aula tanto na rede pública como na rede privada. Então, mais um motivo para procurar um advogado e fazer um planejamento para ver a melhor situação. Tem situações em que é possível aposentar até nos dois regimes. Entendi. Mas é necessário fazer uma análise mais profunda nesse caso. Bom dia, sou Tereza de Guararema, tenho 89 pontos e 56 anos. Já posso me aposentar? Infelizmente não, Tereza. A partir de 2024, né, do ano corrente agora, precisa ter 91 pontos. Bom dia, Marcela, sou contribuinte há 25 anos, tenho 44 anos. Como faço para saber sobre a aposentadoria? Então, é o que a gente comentou agora, Marcelo. O ideal, no caso dessa pessoa, seria fazer um planejamento previdenciário. Porque ela ainda é jovem, né? Ela não tem tanta idade. O necessário é fazer o planejamento para que ela possa verificar qual a melhor regra vai ser aplicada ao caso dela, quando exatamente ela vai se aposentar. Então, ela pode iniciar buscando aí essa questão do CNIS, lá no portal do INSS, olhando se está tudo certinho as contribuições, e o ideal é fazer um planejamento. Luciana de São José dos Campos faz a seguinte pergunta. Ela falou, bom dia, feliz 2024. Muito obrigada para você também. Minha pergunta é, mesmo que a pessoa tenha câncer, com um pedido de aposentadoria é a mesma regra? Já que ele fez 65 anos em abril e já entrou com o pedido já faz tempo. E a doença avançou, mesmo assim não consegue pegar 100%. Quando existe alguma doença grave, como no caso do câncer, muda alguma regra, doutora, com relação à aposentadoria? Então, na verdade, a questão do câncer, de ter uma doença grave, independente de câncer ou outra doença, na verdade, o que a gente precisa levar em consideração é a incapacidade. Ele muito provavelmente deu entrada no benefício com 65 por idade. Mas ele também pode verificar a possibilidade de uma aposentadoria por incapacidade permanente, se for o caso. Mas o que a gente sempre deixa claro é que a doença e a incapacidade são coisas diferentes. Então, não basta ter a doença, você precisa estar incapaz para exercer atividade, para trabalhar, exercer aquela atividade normal. Bom dia, Marcela, bom dia. Quem não tem contribuição completa consegue se aposentar por idade com 62? Sou a Helena de Ilhabela, ela está com 58 anos.
Então, dona Helena, infelizmente não. Para a aposentadoria, é necessário que tenha o tempo de contribuição para o INSS. Né? No caso da senhora, precisaria ter 62 anos e 15 anos de contribuição. Tá? Com 65 anos de idade, existem outras possibilidades que é o benefício assistencial. Então, muitas pessoas confundem a aposentadoria com o benefício assistencial. Uhum. Outra pergunta que eu acho que se encaixa nesse mesmo tema, vamos dizer assim. Bom dia, Marcela. Aqui é o Tiago Elias, de São José dos Campos, do bairro Campos de São José. Eu sou renal crônico, faço hemodiálise 3 vezes na semana e sou deficiente visual do olho esquerdo. Eu tenho direito à aposentadoria por invalidez ou motivo de saúde? Eu só tenho 5 anos de carteira assinada. Então, nesse caso, a gente precisa avaliar o tempo que você, se você ainda está contribuindo, quanto tempo você contribuiu 5 anos. Agora, quanto tempo faz que você parou de contribuir ou se está contribuindo ainda? Mas, pela situação, é muito provável que você tenha direito, sim, a uma aposentadoria por invalidez, né? Ou ainda um benefício por incapacidade temporária, se essa sua condição, ela for temporária. Aí é preciso analisar a sua condição de saúde mesmo. O Adriano de Santa Isabel está falando, a verdade é que a aposentadoria no Brasil acabou, ninguém conseguirá mais aposentar, vai estar ficando mais difícil mesmo. Cada dia mais cada difícil. Dia mais difícil. Por isso que a gente tem que ter muita informação para que a gente tome a melhor decisão, já que não é mais tão automático como era antigamente, né, Adriano? Bom dia, doutora. Sou a Valdislaine de Caçapava. Doutora, o meu irmão faleceu, mataram em horário de serviço. No caso, meu sobrinho tinha que estar recebendo a aposentadoria, ela colocou entre aspas, do pai, já faz 11 meses. Demora tanto assim? Bom, nesse caso, ele receberia a pensão por morte deixada pelo pai. Se ele estava trabalhando, né, então, automaticamente, os dependentes terão direito à pensão por morte. Infelizmente, a Previdência está realmente com um atraso bem grande nas análises das concessões de benefício. Então, tem casos que estão demorando mesmo. Embora, se a documentação está tudo certinha, não era para estar demorando tanto. Legal você verificar lá no INSS ou com um advogado que esteja te acompanhando para verificar o que está acontecendo, por que dessa demora. Bom dia, doutora. Meu nome é Vilma. Gostaria de saber, tenho 60 anos de idade e já contribuí por 13 anos, porém só enxergo de uma vista. Tenho o direito de me aposentar? Então, a questão da aposentadoria pela deficiência visual, ela vai depender muito da questão da incapacidade. Né? A gente entende que a deficiência visual, ela causa uma certa incapacidade, mas você pode ser adaptado em algumas outras funções. Então, é necessário avaliar essa questão da incapacidade primeiro, e se não for o caso de aposentadoria pela incapacidade, né, pela deficiência visual, a aposentadoria por idade, você vai precisar contribuir aí mais 2 anos para completar os 15 anos e também completar a idade de 62. Bom dia, que é o Márcio de Caçapava. Tenho 28 anos de contribuição com salubridade e 50 anos de idade. Consigo aposentar? Então, esse caso é muito interessante, Marcela, por quê? A aposentadoria especial, ela é uma das aposentadorias que foi mais afetada aí com a reforma da Previdência, infelizmente. Tá? Essa questão da insalubridade, nem sempre a pessoa que tem insalubridade, ela automaticamente vai ter direito à aposentadoria especial. Por quê? Vai depender da exposição, do grau de exposição. Isso você vai analisar através do PPP. Vai precisar solicitar na empresa o PPP, se você ainda não tem. E é preciso que um especialista ele analise esse PPP para verificar o enquadramento da atividade especial. Então, 28 anos, se todos esses 28 anos foram em atividade especial, você deve estar bem próximo da aposentadoria. Mas é necessário fazer uma análise da documentação. Boa, eu falei que vocês iam gostar da novidade, não falei? Tem muitas mensagens chegando. Muitas mensagens que eu não vou conseguir repassar para a doutora hoje, mas fiquem tranquilos, toda segunda-feira a gente vai trazer um especialista aqui para a gente conversar sobre determinada área. Nada impede da gente voltar em breve a falar sobre aposentadoria. Já fica aqui o meu convite para que você volte mais vezes daqui ao Novo Dia. Está sendo muito bom bater esse papo contigo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por dividir seus conhecimentos com a gente. Fico feliz de poder ajudar um pouquinho. Com certeza. Né? E tendo oportunidade, é só chamar que a gente vem. Com certeza. Alô, também, pessoal Marcela, da OAB,
Já estou fazendo convite aqui ao vivo, tá bom? Depois eu marco com vocês. O pessoal da OAB, inclusive, faz um trabalho bem bacana. No ano passado, a nossa comissão, eu participo da Comissão de Direito Previdenciário, e no ano passado a gente fez um mutirão, atendeu a população, tiramos muitas dúvidas, foi bem bacana mesmo. Se tiver esse mutirão novamente, me avisa que a gente avisa o pessoal aqui, tenho certeza que vai ser sucesso. Com certeza. E já também deixo o convite aí à disposição. Eu publico bastante coisa nas minhas redes sociais, bastante informação. E se eu não conseguir responder você aqui, quiser deixar uma pergunta lá na minha rede social, com certeza, é só me chamar lá que eu respondo. Coloca aqui mais uma vez, por favor, o Instagram da doutora. A gente passou o Instagram durante a entrevista, aqui, ó. Já é o contato aqui da doutora Janaína. Muito obrigada, doutora. Até uma próxima. Bom dia, boa semana. Obrigada. Igualmente para você.